Boa noite a todos. Deixa eu ver. É isso ou não? Sério? Então tá. Meu nome é Rodrigo, sou padre da Arquidiocese de São Paulo. Como foi dito, tenho uma formação de algum tempo, e principalmente na área de patrística, patrologia. Mas hoje eu sou chamado aqui para falar como padre, como cura de aldeia, como dizem os meus paroquianos, que são, na sua maioria, pessoas vindas de Portugal. E eles imagina, eu sou pároco de uma paróquia bem pequena na zona sul de São Paulo, ali na região do Jabaquara. Se a comunidade é formada por portugueses, você imagina o nome da padroeira, Nossa Senhora de Fátima. A gente não é muito criativo, a gente colocou... Também, a gente aceita essas possibilidades. Pois bem, e como eu estou vindo aqui para falar a minha experiência como padre, eu acho que valeria a pena partilhar com vocês um pouco de algumas coisas históricas. Se explodir, a gente pode rezar uma Ave Maria antes para não... E assim, eu acho que tudo vale a pena a gente contextualizar. Até porque, da forma como entendo, Jesus de Nazaré também nasceu no espaço, no tempo, e a história dele faz sentido em relação ao seu período. Então, gostaria de começar dizendo que eu nasci em 1980, nasci na zona norte de São Paulo e sou de uma família tradicional católica brasileira, que consiste em pessoas que frequentam o catolicismo de domingo e o centro espírita no sábado, na sexta, e de quebra, às vezes, vai num culto evangélico para fazer alguma coisa. Então, eu sou fruto de uma experiência, de uma família, como a maioria das famílias católicas brasileiras, que consegue conviver com todos esses fenômenos e consegue fazer uma síntese tranquila. Tanto que lá em casa o ambiente é muito leve, porque não entramos em discussões sobre vários aspectos. O que é que interessa, para que vocês entendam o meu ponto de vista sobre as coisas que eu vou dizer da religião no contemporâneo? A minha caminhada vocacional, ela começa dentro de um contexto que hoje é praticamente impensável. A minha experiência vocacional, ela nasce no ambiente de paróquia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas talvez sim, talvez não, mas para quem não sabe, paróquia é uma unidade territorial. Ela não é só o prédio. É uma unidade territorial, canônica, bem estabelecida, que tem um pároco ali tomando conta. Minha caminhada vocacional começa quando eu tenho mais ou menos 16 anos. Entro para o seminário com 18. Me ordeno padre com 27 anos. Eu tenho 12 anos de padre. Na minha primeira experiência, então, assim, todo o percurso que eu fiz como pároco, como vocacionado, é tendo em vista a paróquia. As escolhas que eu vou fazendo na minha vida, aquela de formação, os cursos que eu faço, a leitura que eu obtenho, é sempre tendo em vista para aumentar a minha compreensão do meu papel em relação ao povo que eu estou inserido. Quando eu estava no seminário,
e é por isso que eu estou contando toda essa trajetória. Na época, Dom Cláudio Umes, então arcebispo de São Paulo, ele trouxe, quando eu morava na Casa de Filosofia, um jesuíta chamado João Batista Libânio. Não sei se já ouviram falar dele. Dentro do meio católico, ele é um grande intelectual. E ele trouxe para falar para a gente um homem que estudava e abordou um tema chamado Lógicas da Cidade. E esse tema foi muito importante para a minha mudança de mundo. Por quê? Foi a primeira vez que eu entendi que a paróquia ela deveria ser, na vida daquele que frequenta, uma ilha de sentido no caos que é a vida urbana. Aí você poderia me falar, mas ô Rodrigo, peraí, mas isso aí é meio óbvio. Não, não é óbvio. Porque para a maioria de nós, ao longo da vida, se você se deixar levar sem uma crítica, você vai enxergar a paróquia apenas como distribuição de sacramentos. Você vai frequentar a paróquia apenas como o lugar de encontro com uma agremiação qualquer. Quem já frequentou algum tipo de paróquia na sua vida, já deve ter passado pela experiência de sair da mesma forma que entrou. Em que sentido? Não fez sentido nenhum na sua vida. E para não falar de missa, que é o ponto alto da minha vida, eu acho que vocês já passaram pela experiência de frequentar casamento. Alguém já foi convidado para casamento aqui? Ah, tá. Então algumas pessoas já foram. Vocês já perceberam que casamento, para a maioria das pessoas, é um porre. Vocês já perceberam, seja a pessoa, seja dentro, eu falo principalmente dentro da Igreja Católica, você vai ter um padre que vai ficar falando por quase 40 minutos para um grupo de pessoas que literalmente não está nem aí para aquele ambiente. E às vezes, se não tomar cuidado, o padre é o único que não percebeu isso. Eu não sei se vocês já perceberam. A partir de hoje, percebam. Quem abriu minha vista para isso foi o padre João Batista Libânio. Ele começou a sua palestra dizendo assim, e isso nunca saiu da minha cabeça, ele fala assim, imagina, na nossa cabeça, seminarista, a gente aprendendo a ser padre, o arcebispo da época chama um professor lá de Minas Gerais para ele falar para a gente o seguinte. Ele começou assim, olha, imagina que você um dia vai ao circo. E de repente, quando apagam as luzes ali, entra um palhaço gritando que o circo está pegando fogo. Quem sai? Ninguém. Morreu todo mundo queimado. E ele fez uma triste comparação com a religião no nosso tempo. A religião no nosso tempo, e ele estava falando da nossa, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo o palhaço no circo pegando fogo. O mundo está no eterno caos, o mundo está pegando fogo, e às vezes a única coisa que a gente sabe fazer é falar de coisas que o mundo realmente não quer ouvir. Não quer ouvir porque o mundo é mau. Não quer ouvir porque o mundo não presta. Não quer ouvir porque não faz sentido para o mundo. E isso fez com que eu mudasse a minha visão de padre. O padre que eu queria ser seria o padre que tivesse a capacidade de, segundo o padre João Batista Libânio, seria o padre que teria a capacidade de enxergar com quem que ele está falando. E isso pode parecer uma coisa muito boba, mas
está muito distante da realidade. Eu trabalho como padre numa comunidade que frequentam cerca de 80, 100 pessoas. É bem reduzido mesmo. Mas já fui padre num lugar que tinha 32 mil famílias morando. Eu fui pároco num lugar por 7 anos chamado Recanto dos Humildes, no bairro de Perus, era uma favela. Quando eu trabalhei lá por 7 anos, eu peguei uma comunidade que era aquilo que a gente na teologia bíblica chama de o resto de Javé, ou o resto de Jeová. O resto de Javé, porque, sabe, é um povo que ninguém liga, ninguém quer, ninguém sabe o que fazer com ele. E a gente conseguiu ali construir uma comunidade na qual a igreja fizesse sentido na vida das pessoas. E fazer isso é muito difícil. Porque a igreja, ela não pode ser, se ela não tiver clareza da sua vocação, a igreja, ela não consegue dar sentido à vida de ninguém. Ela tem que ser a bolha de ar fresco num ambiente poluído. Dentro da igreja, a pessoa tem que poder respirar. Dentro da formação que eu sempre tive na minha época de paróquia, era interessante que a gente formava tinha uma ideia de uma igreja, muito voltada a fazer reunião. Não sei se nas religiões de vocês as pessoas fazem reunião. Na igreja católica tem muita reunião também. E isso, para muita gente, não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque quando o padre Libânio veio falar com a gente, ele falou que a paróquia, ela não pode ser na vida da pessoa mais um peso. As coisas que o cristão tem que fazer lá dentro não podem se tornar mais uma tarefa na sua agenda. E por muitos anos, eu mesmo tratei a religião dessa forma. Quando eu era moleque, eu adorava uma agenda cheia, porque eu achava que a tarefa que eu fazia dava sentido à minha vida. Na medida que eu vou envelhecendo, eu vou percebendo que não é bem assim que a coisa funciona. A religião, a partir daí, ela começa a fazer para mim, e eu imagino que quase todo mundo que frequenta a minha paróquia, ela começa a oferecer um rumo na vida. E o que seria esse tal rumo na vida que algumas pessoas falam? Talvez para mim seja uma coisa muito clara. Mas quando eu vejo as pessoas se aproximando da igreja, a minha paróquia, por exemplo, quando eu cheguei, a metade da igreja estava na posse. Sabe? Imagina um lugar que tem 40 pessoas, cabe 80, e só tem 40. E hoje a igreja está cheia. Mas isso não é isso que deve ser comemorado. O que deve ser comemorado é que as pessoas que estão procurando sentido na vida, elas encontram dentro da paróquia. E aí você poderia me perguntar, mas Rodrigo, o que é que tem na paróquia que faz sentido na vida? Porque eu vou em qualquer missa, o que faz sentido na vida da pessoa é ela participar daquilo que nós católicos chamamos de liturgia. O que vocês chamam de missa? Essa missa o que a gente chama de missa, para nós, a missa é o ponto alto da vida. E quando um padre começa a perceber que a missa não é dele, e a missa não é da comunidade, que a missa tem ela é um corpo vivo. É um momento em que as pessoas se sentam
e elas se propõem a ouvir as leituras sagradas num primeiro momento, e no segundo momento, elas se propõem a rezar a Deus. Quando você começa a enxergar como padre que você faz parte da igreja, que você é membro da igreja, e que aquilo que confere a igualdade aos fiéis é o vínculo que eles têm pelo batismo, parece que a igreja se torna mais leve e você passa a tratar as pessoas com um pouco mais de respeito, no que diz respeito, sobretudo, à autonomia que a pessoa tem, à liberdade que ela tem em nome de Cristo. Em outras palavras, na minha experiência de padre, só para citar um exemplo, é muito comum, no começo, quando eu chego na paróquia, a abordagem: padre, eu posso fazer isso ou não posso? Quando a pessoa vem com esse esquema, ela tem na cabeça dela, talvez, uma religião do pode ou não pode. E para a maioria das pessoas, religião significa isso. Para a maioria das pessoas, quando a pessoa chega, quer dizer, eu fico imaginando a angústia que aquela pessoa tem para ela chegar até você e falar: escuta, isso pode ou não pode? É quase um nível de espiritualidade que o apóstolo Paulo fala daquela pessoa que está preparada só para receber bebida líquida, alimento líquido. Ela não está pronta para digerir aquilo que a tradição nos dá. Trabalhar como padre no espaço de 12 anos, eu tento fazer com que a pessoa ela tenha a capacidade, ao longo dessa caminhada, de no final dela, ela tenha a capacidade de ter a autonomia que o vínculo do batismo lhe dá. Uma vez que você entra para o cristianismo, você tem que ter as mesmas convicções de Jesus de Nazaré, você tem que ter a mesma postura de Jesus de Nazaré. Você tem que enxergar o mundo como esse tal Jesus de Nazaré. E quando você chega no nível de maturidade de dizer que Jesus de Nazaré, como é dito dentro da igreja, nosso Senhor, não é apenas uma questão de suzerano e vassalo. É a questão de você poder enxergar o mundo como Jesus de Nazaré. E isso não é feito apenas, não é conferido apenas a pessoas como a maioria dos fiéis católicos vem. Isso não é um atributo só de padre e freira. Isso é a todo e qualquer batizado. A pessoa que recebe o batismo e que frequenta a paróquia e que alimenta a sua espiritualidade a partir da liturgia, a pessoa que consegue fazer as conexões com a tradição, ela consegue desenvolver a sua liberdade, aquela liberdade tão prometida no livro de Gálatas, no Novo Testamento. É difícil isso? É. Porque em 12 anos de padre, isso seria muito mais fácil se eu conseguisse desenvolver na paróquia um curso. Sabe? Curso de Escola da Fé. Você faz o curso de Escola da Fé, aparece 5. É tão engraçado, e se eu posso compartilhar isso com vocês, pelo menos eu acho engraçado. Em 12 anos de padre, por exemplo, ninguém nunca me perguntou sobre a Santíssima Trindade. Ninguém. E o fato de descobrir que eu tenho estudado em Roma, que eu estudei os dogmas, que a história do dogma, a história... Quando a gente faz reunião na igreja é para descobrir que cor que vai pintar o prédio.
por onde vai passar a procissão, se a coisa, sabe, se a gente vai poder botar ventilador ou não, que é a última polêmica da paróquia. Isso é polêmico. E se for ver, e eu acho que é verdade, sim, aquilo que o Bento XVI fala, dizer hoje para as pessoas que Jesus é homem e Deus, não quer dizer nada. Se vocês, tanto é que, como eu falei no começo, eu venho de uma família que eu fico às vezes olhando para a forma como os mais antigos da minha casa veem o mundo. É um panteão. É um panteão. Eles conseguem colocar na mesma mesa gente que na teologia seria impensável. E eu acho isso interessante. E de novo, o fato de ser padre, porque assim, se a gente abre para uma palestra, escuta, perguntas sobre a Igreja Católica, daqui a pouco vai ter. É mais fácil sair a pergunta sobre a Santíssima Trindade aqui do que com um povo de 12 anos de padre, que vive comigo. Por quê? Porque as perguntas, algumas perguntas, elas tocam a vida, as pessoas perguntam aquilo que toca a vida delas. Para vocês terem uma ideia, dentro da paróquia, as pessoas, elas não questionam os dogmas. Elas nem se preocupam quais são. Nós, quando trabalhamos na paróquia, pelo menos é a minha proposta, é a forma como eu enxergo, a nossa proposta é de uma igreja que as pessoas se sintam bem. Não no sentido mercadológico ou de prazer e tal, mas que aquele espaço alimente aquela vida, pelo menos por uma semana. Que ela consiga respirar fundo lá dentro e passar pelas várias crises que ela vai ter a partir de segunda-feira. Oferecer para aquela pessoa critérios e não respostas. Porque é muito difícil. Oferecer critério para uma pessoa é um desafio. E por que a gente pode oferecer critério? Porque Jesus Cristo, na leitura que eu faço, ele não aceita que as pessoas lhe façam perguntas de pode ou não pode, faço ou não faço. Quando alguém chega para Jesus Cristo fazendo alguma pergunta desse gênero, pode ver que ele sempre vem com uma parábola. Você vai com uma pergunta, não, mas eu só quero saber se pode ou não pode. Então, havia um homem, e isso é um problema, porque leva a pessoa a refletir. Quando você faz isso, talvez nas estratégias de evangelização de massa isso não funciona. Isso talvez não funcione. Mas na edificação da paróquia, isso vale muito. Outro dia, até conversando com o pessoal da pastoral universitária, um dos nossos colegas de trabalho chegou para mim perguntando assim qual era o meu grupo. Porque dentro da Igreja Católica tem vários grupos, né? E eu falei que o meu grupo é a paróquia. Porque é junto à minha paróquia que eu passo minha dor de barriga, é junto com eles que eu tenho as minhas alegrias e as minhas tristezas. Quando eu passo por um grande aperto na minha vida, são aquelas pessoas que convivem comigo, que não têm clareza às vezes sobre dogmas e sobre normas eclesiásticas, são essas pessoas que fizeram a opção de estar comigo naquele barco. E se a gente conseguir colocar isso, imprimir isso como característica de uma igreja local, a gente chegou no mais perto do céu. Existe uma vertente dentro da Igreja Católica, por exemplo, que acredita que
A conversão se dá por muito conhecimento, como se fosse um bando de informação. Quer dizer que se eu botar todo mundo para estudar todos os dogmas da igreja, vai sair dali todo mundo católico. Isso é um engano. A experiência de vida comunitária, ela é muito mais significativa do que as informações, porque as informações só passam a fazer sentido se a pessoa participar da vida comunitária. Se for verdade o que Cipriano de Cartago fala, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação, se você pegar a palavra igreja e entendê-la como comunidade, eu acho que ele está certo. Porque e se você entender salvação como sentido de vida, fora desse sentido de vida, fora desse ambiente no qual eu possa me relacionar, eu não encontro muito sentido de vida. Minha vida perde o sentido. E aí, os dogmas não fazem sentido, nada, vira tudo penduricário. Se você não tomar cuidado, a Igreja Católica, como tem 2000 anos, qualquer coisa pode turvar a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Qualquer coisa. Desde as vestes clericais até as árvores de Natal, símbolos, imagens. A gente não pode confundir. A Igreja Católica, ela gira em torno, a paróquia, eu falo a paróquia. Quando eu falo Igreja Católica, eu não sei se vocês entendem o mesmo que eu. Quando eu falo Igreja Católica, eu estou falando da minha paróquia, Nossa Senhora de Fátima, da Vila Guaraniro, Jabaquara. A Igreja Católica, ela tem que ter como seu eixo, e é para isso que eu trabalho, Jesus de Nazaré. E se eu, como padre, não enxergar isso com clareza, tem tudo para dar errado lá dentro. Agostinho de Hipona, em um dos seus sermões, ele fala isso. Para vocês eu sou um bispo, mas com vocês eu sou cristão. Essa percepção de que para vocês, ou seja, eu exerço um ministério, para vocês eu trabalho, mas com vocês eu sou cristão. Eu faço parte do mesmo grupo. Eu não estou acima de vocês e nem abaixo. Vocês não são o meu povo. Vocês são meus irmãos. E é com vocês que eu caminho. Se o padre tem essa clareza, a paróquia vive feliz. Eu falo isso por experiência. Temos às vezes brigas, temos muitas discussões, repito, nunca sobre dogma, é sempre sobre cor de parede ou o que vai vender na quermesse. A gente tem problemas graves, problemas que tocam a vida das pessoas, mas a gente vive feliz. Feliz. Quando eu passo por graves problemas, repito, é com eles que eu choro. É a minha paróquia. Inclusive, outro dia eu estava falando, eu, por exemplo, eu não gosto de celebrar missa fora da minha paróquia. E também não gosto muito que outro venha. Porque é o único espaço que eu tenho com aquelas pessoas, eu só vou ver a minha família toda reunida no domingo. Eu não consigo conferir isso a outra pessoa. Só numa extrema agora que eu estou fazendo doutorado, eu vou ter que fazer vou ter que abrir mão desses gostos. Mas a minha relação com a minha paróquia, ela é pessoal e, de certa forma, intransferível, como está escrito no bilhete único de muita gente. De muita gente. Sabe? Pode ver, confere. Se for de estudante, então, você vai ver. Vocês conseguem perceber isso? A igreja, ser padre. Aí você, por exemplo, na paróquia, esses dias conversando, né? A gente estava conversando, e aí uma pergunta que não só na entrevista a gente teve, mas às vezes até mesmo no colégio, que eu dei aula, às vezes até na faculdade, aqui na pastoral universitária, quando acontecem aqueles escândalos, né? Ah, mas e o escândalo de pedofilia? Ou esses escândalos de administração pública, do bem público da igreja? A pergunta sempre que as pessoas fazem é se
o número de fiéis diminui com isso, né? E na minha experiência de padre, abrindo bem assim, eu não vejo isso. O que eu vejo é que a comunidade daquele padre, ela que sofre. E pega isso por comparação, porque aqui dentro da PUC a gente tem pessoas de várias denominações cristãs. Quando você encontra um escândalo associado a uma igreja evangélica, a igreja evangélica não desmorona. É aquela comunidade que passa por dificuldade. É aquele lugar que sangra. Quando acontece o problema de pedofilia, ou um problema de administração, de um padre que mexe no caixa mais do que devia, é aquela paróquia que sofre. É uma coisa muito pontual. É lógico que cria aquele dissabor, sabe? Aquele problema, tal, mas é um desgosto que a gente tem que engolir. A história continua, sabe? E se alguém um dia me perguntasse como que a gente tem que lidar com isso, bom, com vergonha. Não tem outra vergonha, não tem. Não, vou bater no peito e falar, olha o que a minha igreja sabe fazer. Não, com vergonha, e muita vergonha. Só que, de novo, se a gente observar, aí é uma forma como eu enxergo. Eu não consigo imaginar Pedro, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, eles deixando a igreja por causa das bobagens de Judas. Fazer que mas a igreja no passado, a gente, quem estudou lá no ensino médio, a gente quando tinha aqueles alunos no ensino médio, a gente encontrava muito aqueles discursos assim, porque a igreja católica na Idade Média, todo mundo só fala da igreja católica na Idade Média. Lógico, mas assim, então, e na Idade Média, na Idade Média. Tá, Idade Média. Idade Média. Desenvolve, sabe? Desenvolve. E tenta mostrar uma relação. Eu estudo a Igreja Católica, eu sou formado em patrística pelo Instituto Patrístico de Roma. Quando você estuda, é muito difícil, parece que os erros da Idade Média foram passados como passanel, sabe? Isso não faz sentido nenhum, isso é uma vergonha. O que eu quero dizer, e também não tenho interesse, eu como padre, eu não tenho interesse nenhum, e quem me conhece sabe disso, eu não tenho interesse nenhum de defender a igreja e nem de defender Deus. Porque no dia que Deus precisar da minha defesa, Ele está na roça. Ele está, sabe? O Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as galáxias, aí Ele olha para mim, não, olha, vou pegar isso aqui para ser o bastião da minha defesa. Não funciona, não funciona. Nós que somos religiosos, não podemos ter uma postura de ficar sempre nesse discurso de defesa. Eu não posso, a mim não pode ser imputada a desgraça que o meu irmão colocou. Eu não sei se eu me faço entender. Eu acredito que a vida e o ministério e o vínculo que eu tenho com as pessoas pelo vínculo do batismo, isso me dá tanto sentido na vida que quando alguma coisa acontece e magoa a igreja, o que eu vejo na igreja é as pessoas trabalhando para que isso não aconteça de novo. Isso é o que eu vejo. Eu falo isso no nível da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Se acontecer, por exemplo, de um padre fazer tal coisa lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, a comunidade pode sofrer, a comunidade pode passar por algumas dificuldades, mas com o tempo você vai ver que a comunidade vai criar mecanismos para que aquilo não aconteça novamente.
E se, eu não sei se eu tenho ainda mais alguns minutinhos. Tenho? Tem? Tá bom. Uma das coisas que você vai aprendendo como padre, e o meu estudo me ajudou muito nisso, é não se preocupar muito com a ideia de imagem da igreja. Por quê? Porque aqui tem pessoas de várias religiões, ou até mesmo de várias denominações cristãs. Acho que vocês sabem qual é o pecado que Deus mais abomina. Vocês lembram disso? Calma. Tá bom. Só os cristãos, vai. Idolatria. É o pecado abominável. O que seria a tal da idolatria? Idolatria é o culto à imagem. E culto no Antigo Testamento não é você fazer assim. O culto consiste no derramamento de algum sangue. E eu falo isso como padre e falo isso como membro da Igreja Católica. Toda vez que nós tentamos salvaguardar a imagem, algum sangue vai ser derramado. Alguém vai sofrer com isso. Como os vários escândalos, ou até mesmo quando a gente quer passar uma ideia de igreja perfeita. E eu não critico as pessoas que querem uma igreja perfeita, porque o mundo está caótico. As pessoas, parece que a ideia de perfeição amarra e ancora a minha vida. Mas isso não funciona. Manter a imagem de uma igreja que seja perfeita, isso só causa dor e constrangimento. Até porque nós não temos estrutura humana para sermos perfeitos. Se alguém tiver, me ensina. Se você tem a ideia de um padre que seja perfeito, e se o padre alimentar em si essa imagem, lascou. Você arruinou um processo até mesmo de conversão. Até porque, se você for perfeito, o que Cristo pode fazer por você? Se ele veio para salvar, se você for perfeito, acabou. Então, desceu aí a encarnação do Espírito Santo. Isso não quer dizer que você também tem que fazer da sua vida uma porcaria, porque, sabe? Mas a questão é, dentro do seu esforço contínuo de ser uma pessoa semelhante a Jesus de Nazaré, dentro desse esforço contínuo de moldar a sua vida com a proposta evangélica, dentro dessa visão de mundo, dentro dessa orientação de vida, os meus defeitos e as minhas qualidades, elas começam a caminhar para um rumo certo. Nós não podemos ter vergonha de ser aquilo que somos. A gente não pode vender a imagem de que a nossa vida ela se tornou perfeita. E dentro da Igreja Católica é essa proposta que eu tento fazer na minha paróquia. E dentro dessa exposição, eu só gostaria de caminhar dizendo o seguinte. A Arquidiocese de São Paulo está fazendo um sínodo. Um sínodo, que é uma avaliação para fazer um balanço, sabe? Fecha para balanço. A gente está fazendo isso. Até 2020, praticamente, a gente vai estar refletindo sobre como que está a Igreja Católica na cidade de São Paulo. A Arquidiocese fez um convênio com a PUC, e a PUC elaborou uma metodologia de pesquisa muito científica, muito bem feita, e mostrou como que são os dados da Igreja Católica na cidade de São Paulo. Eu posso dizer com transparência de alma que a gente tem muita coisa para se preocupar. Muita coisa. O catolicismo como cultura, ele está desaparecendo como cultura. O que antigamente você observa as pessoas, até mesmo eu conheci pastores que falavam Minha Nossa Senhora,
Eu tive professor, pastor, que falava assim, sabe? Quando ele trupicava, ai, minha Nossa Senhora. O pastor falava. E aí ele olhava para mim e tal. Hoje você vê no meio católico, o sangue de Jesus tem poder. Na minha juventude, era valei-me, Nossa Senhora. E hoje está amarrado em nome de Jesus. Ou só Jesus. Só Jesus. Se bobear até na sinagoga, tem gente falando isso, sabe? Só Jesus na causa. Você vê isso, porque isso daí tá virando cultura. Isso daí tá virando cultura. E a cultura, e isso é para vocês refletirem. E a minha paróquia, mais um motivo pelo qual eu sou feliz, porque me deu muita alegria, ela destoa do ambiente, porque eu recebi há pouco tempo os números, né? E o número falava que 80% da população do bairro sabe o nome do pároco, onde fica a paróquia e os horários da missa. Só que esses 80% não frequentam a igreja, eles só sabem. Não se animem, não se animem. Mas o que isso quer dizer? Porque a gente organizou lá um trabalho de missão, e a missão não é com a intenção de trazer as pessoas para a igreja. Até porque minha paróquia não tem nem estrutura para isso. Se de repente 80% do bairro resolver aparecer, a minha paróquia vira um inferno. Sabe? Você não tem noção do que é uma igreja cheia e todo mundo querendo ajudar. A gente não tem estrutura, não tem. Mas o que a gente... A ideia é criar uma referência. Como é que foi? Fica aí uma dica para quem estiver aí fazendo seus trabalhos missionários. A gente não bate de porta em porta. Eu fiz a visita por ocasião do Natal e da Páscoa, no Advento e na Quaresma. Fiz por 2 anos isso. Eu fiz a bênção na casa de todas as pessoas que frequentam a paróquia. E se a pessoa soubesse de mais algum católico, que ela me indicasse que eu ia até a casa da pessoa. Aí eu botei o batinão, aquela batina preta, fiquei todo paramentado, e rodei o bairro inteiro. Em 2 anos, o efeito que eu queria, e a comunidade, era fazer com que a paróquia fosse conhecida. Como referência, as pessoas saberem que existe. Agora tem o segundo lance. E aí eu convido a vocês a reflexão. Eu não tenho clareza sobre o segundo passo. Eu não tenho. Tá, o pessoal sabe. Se você me perguntar, padre, e agora, o que você vai fazer com isso? Não sei. Eu não sei, porque eu não tenho como trazer, eu não tenho estrutura para trazer esse povo para dentro, porque a minha paróquia é minúscula. Se a gente colocasse todos esses 80%, eu poderia celebrar tranquilamente 10 missas no domingo e não daria certo. Então, para que então a gente pode ser referência? Porque no meu entendimento, o cristianismo ele deveria ser uma religião mais de oferecer do que de pedir. Mais de dar do que de receber. Então, como que isso funcionaria? Então, no primeiro momento, as pessoas, eu me dou a conhecer. Agora, eu espero que com estudo, com oração, com conversas, que o segundo momento venha, que a gente tenha clareza. Porque trazer por trazer, só para que a paróquia encha mais, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Eu gostaria que as pessoas experimentassem a leveza de ser cristão que eu sinto. Eu sinto leveza. O ser cristão me faz leve. Eu enxergo o mundo
E não é um mundo do pode ou não pode. Eu não tenho medo do pode ou não pode. Sabe? Eu não tenho mais medo de Deus. E eu queria que as pessoas tivessem isso. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de que Deus está me reprovando. Eu não tenho esse medo de... Aí você vai falar, nossa, mas como você... Então, não. É porque eu sei com quem eu estou falando. Porque, como cantava o Padre Zezinho lá na década de 80, 70, ele falava, e mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus que tinha tanto amor. Se você olha para a figura de Jesus, eu não tenho uma imagem que faça com que eu tenha medo. Não tenho medo. E eu queria que meus paroquianos, que os cristãos que estão comigo ali dentro da paróquia, não tivessem medo. Se elas não tiverem medo de Deus, você já 90% do trabalho de evangelização está feito. A pessoa não pode ter medo daquele que a chamou. Deus não me chama para brigar comigo. E Ele não me chama para defendê-lo. Ele me chama para me salvar. E se for verdade que a salvação paga tributo ao período histórico na qual vivemos, como a gente outro dia estava conversando, se lá no passado, no Êxodo, a salvação foi a libertação, se na criação a salvação foi tirada das trevas, então, para nós, hoje, salvação é sentido de vida. E o tal do sentido de vida eu não consigo ver de outra forma que não ter medo de Deus, não ter medo de viver a vida. A gente não ter medo nem de errar, sabe? Errar como fazer parte do processo, não como opção fundamental. E depois que eu aprendi com o padre Libânio a ideia de você preparar as pessoas, não mais para te perguntarem sobre se pode ou não pode, mas de elas terem autonomia sobre a própria vida, sabe? Você só deve obediência a Deus e a sua consciência. Você forma uma comunidade de irmãos. Então, sou padre de uma paróquia e a minha visão de padre e de paróquia é essa. Não adianta, por exemplo, alguém me perguntar, padre, mas na paróquia que eu frequento... Não. Eu não tenho como responder nada pelos outros. Eu não imagino, se eu não defendo Deus, eu não defendo a igreja, eu vou defender outra paróquia? Nem a pau, né? Então, pensa nisso. Eu quero que esses elementos entrem na reflexão de vocês. Que tipo de paróquia vocês imaginam? Tem um elemento, se eu posso ainda... Só para que vocês tenham uma ideia, existe uma visão de padre que é passada pela cultura geral. E existem os padres na realidade. Existe o padre estereótipo, existe o padre de carne e osso. Com base nisso que eu estou falando para vocês, eu gostaria que vocês fizessem esse confronto. O que seria o padre dessa cultura pop? Seriam aqueles homens batina preta, caricatos, padres caricatos. E que quem é da década de 80 vai lembrar da novela Roque Santeiro. Você tinha dois padres. Você tinha dois padres, duas imagens de padres. Tinha um, que eu não lembro o ator, que era o Padre Novo, que era todo jovial, cabelo ao vento, gente jovem reunida, né? E tinha o padre que era feito por aquele que fez o Odorico Paraguaçu, que eu não... Paulo Gracindo, que era bravo. Dentro do imaginário do povo católico, e até mesmo da população geral, parece que padre é aquela figura, ou uma ou outra. Mas existe uma variação muito grande, e eu queria que vocês observassem isso. Que não olhassem...
não olhassem o padre a partir de estereótipos, mas a partir daquilo que o padre é, com aquilo que ele é. Tem padre que você vai, você não gosta do sermão, tem padre que você vai, você gosta, tem alguém com quem você se identifica e por aí vai. Então, na minha fala, eu tenho isso. Eu vim aqui falar como cura de aldeia e é isso que eu fiz. Eu agradeço a atenção de vocês. Fala alto, porque o padre é surdo. Imagina na confissão. Padre Rodrigo, pela sua fala, deu a entender que parece que estava tendo uma mudança de paradigma na Igreja Católica. Quando o senhor falou que a paróquia não pode ser, na vida de um cristão, mais um peso. É. E apesar do senhor ter mencionado, citado o Libânio. O senhor falou que Agostinho disse que na igreja ele é bispo, mas... Para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão. E parecia que era um homem que estava com a mente para além do seu tempo. E nós vemos hoje, não hoje, mas de um tempo para cá, que nas religiões tem havido justamente aquilo que o senhor falou, aquela relação de vassalo suzerano. Então, está agora surgindo uma mudança de paradigma? Eu acho que eu entendi. Não é uma questão de mudanças apenas. E só para colocar aqui Agostinho, a gente, pelo menos na área de patrística, a gente costuma dizer que ninguém está à frente do tempo, porque ele é fruto do seu tempo, ele dá respostas ao seu tempo. E isso é muito interessante, porque vale para... É uma boa chave de leitura. E sobre a tal da mudança, uma coisa que, pelo menos no campo da teologia, está sendo bastante debatido, é como trazer à tona a autonomia do sujeito. Isso é o desafio. Eu falo para a Igreja Católica, porque a gente sempre acaba tratando, pelo menos eu conheci, e vocês devem ter essa experiência, que o fiel é praticamente um tutelado do padre. E é por isso que ele se sente confortável, o fiel, de às vezes expor algumas coisas para que o padre decida. Esse modelo talvez tenha funcionado por algum tempo, mas hoje ele não responde mais à realidade. Eu fico imaginando como pode, às vezes, homens que são capazes de tomar grandes decisões na vida, pessoas, às vezes, que são gerentes de banco, são industriais de nome, e às vezes não sabe como faz, sabe, se, padre, eu devo rezar um Pai Nosso ou uma Ave Maria antes de dormir? Quer dizer, a pessoa se sente insegura, ela se sente segura para lidar com a bolsa de valores, que é muito mais selvagem, e ela não se sente segura para conversar com Deus na hora de dormir. A gente tem formado, por muito tempo, cristãos de Pai Nosso e Ave Maria. Quando ele aperta, ele só sabe rezar Pai Nosso e Ave Maria. Ele não sabe falar com Deus. Não que Pai Nosso e Ave Maria não fale, mas ele só sabe falar o que está no Pai Nosso e o que está na Ave Maria. Ele não consegue dizer, por exemplo, Senhor Deus, olha para o povo de Moçambique. Senhor Deus, tem uma pessoa que eu conheço aqui na rua, Senhor Deus. A pessoa não consegue. E isso não é porque a religião não ensina, mas
por muito tempo, as pessoas não tinham essa percepção. Pega, se eu posso colocar dessa forma, pega as pessoas que são os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, eram pessoas que viviam um matrimônio por 40, 50, 60 anos e nem questionavam se aquilo era bom. E aí, hoje, as pessoas questionam tudo. Mas não são todas as pessoas também. Não vai pensando que esse movimento... Sabe, a gente chegou... Não, a maioria das pessoas ainda acredita que seria muito mais fácil se eu tivesse a tutela. Mas eu acredito que a igreja, e aí eu falo a igreja católica, ela só vai alcançar a sua finalidade no mundo, a finalidade que Deus deu a ela, a missão que Deus deu a ela, se ela conseguir fazer com que as pessoas tenham clareza sobre o que Deus quer delas. E isso Deus fala para a pessoa por meio de sua consciência. Isso é claro? Falando em Agostinho, Santo Agostinho, eu gostaria de dar essa notícia, a gente está dando aos poucos, mas a nossa intenção no laboratório, já foi isso divulgado, é ter uma cátedra Santo Agostinho. Olha, que bacana. E nós já fizemos um evento na segunda-feira, vamos ter um grupo de estudo, já está convidado. Obrigado. Que vai ser orientado pelo professor Andrei Venturini, filósofo, vai se reunir aqui na PUC, daqui a gente vai colocar já as informações, quem quiser já pode escrever para a gente, e vai ter um curso específico de Santo Agostinho com o professor Neilo, que está aqui também, a partir de maio. Então vão ser várias iniciativas relacionadas a Agostinho, né? Agostinho, muitas iniciativas nossas. Então, só para não esquecer de falar no final. Vai lá, desembucha. O senhor falou da questão da troca aí de valores no sentido das palavras, né, das expressões que os católicos usam e os evangélicos também. E aí, quando a gente olha, hoje existe já um católico que já é dividido em células, né, em algumas paróquias, fazendo em casa, outras têm um ministério de louvor que eles se titulam desse jeito, como se fossem os evangélicos. Como que o senhor vê? O senhor acredita que nos próximos anos possa de novo a igreja ser uma só? Ou caminha para isso? Ou uma parte dela? Ou eu não sei. Uma terceira camada? Não, eu não acredito. Não acredito. Eu não acredito que a coisa vá caminhar para que tudo se torne um grande bolsão. Eu não acredito mesmo. Isso daí... eu não consigo ver elementos para isso. O que eu acredito é que boa parte desses fenômenos, como você descreve, se deem pela convivência. Eu tenho um primo que toca na igreja batista e ele, sabe, lá tem um negócio chamado... E aí, na paróquia tem o seu preguinho que toca... Dai-nos há 80 anos. E ele tá, sabe, como que a gente vai fazer? Às vezes, as coisas entram por meio de uma convivência. Elas não entram por meio de acordos, por meio de iniciativa de um convivendo com o outro. Sinceramente, eu não acredito. Até porque... isso que eu vou dizer não é muito usual. Não é só uma questão de forma, é uma questão de matéria. Dentro da filosofia, o que isso significa? Segundo a filosofia clássica, qualquer coisa que existe tem que ter matéria e forma. O que você vai ter quando você olha para esses fenômenos? Eles podem se parecer de um modo ou de outro nos seus contornos. Mas eu achava que a pergunta poderia ir para um outro rumo. Se você olhar bem,
e a gente aqui está dentro da academia e pode falar isso, porque é um ambiente acadêmico. Eu, como padre, às vezes olho para manifestações religiosas dentro do catolicismo, nas quais eu não me reconheço pertencendo a elas. E de modo que, tanto que eu achava que a pergunta iria para esse rumo. E isso, no meu entendimento, está relacionado à visão de Deus que aquele grupo tem. Agora, como padre, como teólogo, eu fico me questionando sempre, sabe? Como eu tenho medo da idolatria, eu tenho muito medo, e eu reflito muito sobre isso, que tipo de religião, dentro do nosso ambiente católico, a gente pode acabar levantando, sabe? Que tipo de imagem de Deus que a gente está construindo. Porque você poderia falar assim, padre, mas o que isso tem a ver? A visão que você tiver de Deus, ela desemboca na vida do cristão. Se for, eu até brinco com o povo da paróquia, se for verdade que filho de peixe, peixinho é, se a visão de Deus que você tiver for um Deus tirano, interesseiro, vingador, o filho não vai ser muito diferente disso, se você é filho de Deus. Então, olhando para as manifestações católicas, em qualquer canal católico, eu achava engraçado, tinha uma senhora chamada Dona Maria mesmo, lá no Recanto. Ela gostava muito de benzer a água na televisão. E ela era devota do Divino Pai Eterno. Eu achava tão fofo, porque ela falava assim, Padre do céu, abaixo de Deus, só o Divino Pai Eterno. Aí você olha para aquilo, o que é que você vai falar? Eu fico, porque assim, olhando, todo mundo olhando de fora, parece que é tudo a Igreja Católica. Igreja Católica. Só que, para quem já está dentro, a gente começa a fazer algumas reflexões. Eu não tenho resposta para elas. Eu só quero lançar perguntas. O Deus que às vezes é anunciado ali dentro, eu não consigo reconhecê-lo. Eu não consigo, por exemplo, dentro de uma missa, você pega na televisão, qualquer canal católico que transmita a missa. Às vezes o pregador está falando que ele está vendo alguma coisa que está ali. Deus está dizendo para ele, sabe? Eu acho isso muito... Eu não me reconheço. Eu não consigo me ver fazendo parte daquilo. É isso que eu quero dizer. A Igreja Católica ela é tão grande, no sentido grande mesmo, que muita gente cabe debaixo desse guarda-chuva. Muita gente cabe. Então, vai lá. Já foram avisados. Eu te agradeço, eu que agradeço. Vai lá. Juízo vocês, hein? Meu nome é Legião porque somos muitos. Vai todo mundo embora. Tchau, valeu, obrigado, viu? Obrigado. Juízo vocês, viu? Obrigado. Se cuidem, viu? Obrigado. Me fiz entender? Ela levantou bem alto. Sim. Diferente de outras igrejas, a Igreja Católica tem
Tem. Estava sabendo dessa, né? Tem. Então, se acontecer alguma coisa que não... Ó, tem um líder, tem um representante. Gente, tem um líder supremo, que é o Papa, e que é uma figura, eu acho ele uma figura muito bacana, Sim. além de todas as outras coisas. Uma das coisas que ele falou quando assumiu o cargo de presidente Da dessa companhia. igreja, da companhia tão grande, foi: padres, saiam das suas igrejas, Sim, no sentido do prédio, sai da sacristia. e vão até as suas paróquias. Sim, Façam corpo a corpo com os seus paroquianos e atendam as demandas dessas pessoas. sim. E eu queria saber o que está acontecendo dentro da igreja para essa Eu vou ordem, essa instrução ou esse pedido Sim. ser implementado. Vamos observar assim. Como eu estava falando para o rapaz, a igreja é muito grande. Como o Papa é uma instância muito alta para a gente poder pensar, vamos juntar na Nossa Senhora de Fátima de novo. Quem é o padre da Nossa Senhora de Fátima? Assim, o que ele é da Nossa Senhora de Fátima? Se você olhar bem, seria lícito você pensar que eu represento a paróquia Nossa Senhora de Fátima hoje, dentro dos moldes que eu acabei de falar para ele, por exemplo, da autonomia do sujeito. Por exemplo, a maioria das pessoas, o vínculo da igreja, do fiel com a sua religião, ele está tão interessante de ser estudado. O vínculo de pertença é tão... que assim, o Papa, ele não consegue hoje ser a voz da Igreja Católica. Assim como eu não consigo ser a voz da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eu não sou a voz. E é isso que é interessante. Agora, se você tem o Evangelho como base, de novo, para vocês eu sou um ministro, com vocês eu sou cristão, que é bem essa abordagem de Francisco, então o Evangelho é a base. Está ali. Ele não se... O que ele está pedindo é só que a gente siga o Evangelho. E não é um pedido dele, é um pedido, né, bem pelo amor de Deus, estava fazendo o que na igreja, né? Mas é só para dizer para você que às vezes você fica vendo as notícias e o pessoal fala assim, não, porque a onda conservadora... A gente trata, às vezes, a Igreja Católica como se ela fosse uma multinacional. Ela pode parecer, mas quando você olha na realidade, ela não funciona como uma. Em que sentido? Se você olhar para a forma como os veículos de comunicação abordam o tema da igreja, eles tratam como se ela fosse uma grande empresa monolítica. E isso não existe no catolicismo. Se você botar, e eu falo isso de dentro, se você botar todos os padres com o bispo, o arcebispo, dentro da mesma sala, é provável que aquela gente não concorde nem sobre qual dia da semana eles estão. Consegue entender isso? Então, você vai encontrar dentro da mesma igreja o Papa falando uma coisa e um cardeal falando, não, mas esse Papa aí, sabe, vamos fazer uma carta contra o Papa. E eles vão lá, fazem a carta, eles não são demitidos, sabe? Porque se fosse o diretor da Coca-Cola e o gerente, e é isso, a forma como a igreja é veiculada não corresponde com aquilo que ela é. Eu, como pároco da Nossa Senhora de Fátima, eu não consigo responder pelos paroquianos. Eu não posso nem ter essa pretensão. Eu não represento o catolicismo do Jabaquara. A minha função... Se você está acreditando, por exemplo, se eu acredito
que a pessoa que está dentro daquela paróquia, ela é minha irmã, e que eu tenho uma responsabilidade por ela, no sentido de ajudá-la na caminhada cristã, com aquilo que está na minha alçada, então tudo bem. Agora que eu, por exemplo, se um paroquiano meu vai e solta uma bobagem na imprensa, qual é a minha responsabilidade naquilo? Se algum paroquiano meu comete um crime dentro dos limites pelos quais o CNPJ da igreja eu assino, eu só posso ser culpado se eu não denunciá-lo. Entendeu? Dentro da minha circunscrição administrativa. Agora, você não tem, não existe mais, pelo menos eu não consigo ver as pessoas, elas olharem para o Papa e se sentirem representadas, o católico olhar para o bispo e se sentir representado, olhar para o padre. A gente tem em algumas cerimônias, em alguns eventos, a coisa acontece dessa forma, sim. Mas, no modo geral, você pega, por exemplo, o Papa, ele, em temas polêmicos, por exemplo, como o aborto, ele é contra. E você tem um grupo, as católicas pelo direito de decidir. Você está entendendo? E ela se enxerga como católica. Não, tudo bem. Gente, não vai entrar nessa polêmica agora. Vocês estão entendendo. Mas assim, o que eu quero dizer é que vocês estão vendo dessa forma. O Papa não é o CEO, porque ele não tem poder sobre seus irmãos. O Papa é nosso irmão. O arcebispo é nosso irmão na fé. É nesse sentido. Se você olha a igreja a partir de dentro, você não consegue ver essa hierarquia tão rígida como acontece. Então o Papa manda todo mundo sair, como você fala. Só que você tem uma boa parte que quer ficar. Ele pede para os padres se tornarem mais disponíveis. Isso. Ele pede isso aos padres, ele pede isso aos bispos. Isso. E você está certa. Ele tem uma expressão que ele fala que o pastor tem que ter o cheiro da ovelha. Ele fala essa expressão. É verdade. É verdade. Agora, é interessante como esse fenômeno não é absorvido. Se ele fosse mesmo CEO e as relações dentro da igreja fossem corporativas, ele mandou Roma locuta causa finita. Aí alguns brincam, teólogos falam, Roma locuta, ninguém escuta. Sabe? Quer dizer, o discurso do Papa só vale quando ele convém com a minha visão de igreja. Olha que coisa louca. Mas assim, diferente de outras religiões, o Papa também, ele é um chefe de Estado, né? Do país. Sim. Tem Lá. uma força também diferente, como não é CEO, mas é presidente. Sim. Mas lá dentro, e de novo, ele é lá dentro. A função do Papa como chefe de Estado não chega até mim. É isso que as pessoas não conseguem, às vezes, absorver. A gente trata a realidade como se fosse um bloco só. E isso existem realidades do Papa que tocam só a Roma. E nem a Roma inteira, é um quarteirão. Sabe? Saiu daquele quintal, ele é cidadão romano, tá ali, ó. Ele nem é romano, ele é argentino. Já faz um tempinho que a gente não tem um cidadão romano. Mas consegue perceber isso? O Papa ele tem várias atribuições. Nem todas as atribuições atendem a todos. Entendeu? Licença, eu vou te perguntar porque... Vai. A minha pergunta é a seguinte. Uma vez eu estava ouvindo uma conversa com um católico e um protestante. Eles acabaram de se Parece piada, né? Ó, tinha um padre e um pastor conversando. basicamente isso. Ah. E aí, pelo que eu percebi, nenhum dos dois conhecia muita realidade
Lógico. Ah. Mas o que a pessoa católica perguntou ao evangélico foi: é verdade que todo pastor é ladrão? E aí Eu imagino a resposta. Foi essa mesmo. É verdade que todo padre é ladrão? E aí eu fico pensando nisso, que hoje em dia a gente tem uma questão de midiática, tanto do mundo evangélico quanto do mundo católico. Então você pega no mundo evangélico, você tem alguns nomes famosos, como de Macedo, Valdomiro, e no mundo católico também, como o Padre Marcelo Rossi, o Fábio Melas, nomes assim. A minha pergunta é, para o senhor, pensando na paróquia Nossa Senhora de Fátima, qual a interferência que isso tem na vida de um católico paroquiano, pensando que muitas vezes, vou falar da minha realidade, às vezes não me defender, mas explicar que aquilo é uma visão midiática que as pessoas têm e que não é uma realidade 100%. Então, como padre, que é a minha proposta, se eu pudesse usar uma imagem que eu gosto muito, é aquela que eu sou só o tal do jardineiro, aquilo ali não é meu. Minha missão é que ninguém pise naquelas plantas. Quem plantou foi Deus. Dentro do processo de conversão da pessoa, que não está na minha mão, eu só tenho o papel de que a pessoa consiga participar da liturgia, para que Deus se comunique com ela, e que ninguém da paróquia tire aquela pessoa de lá. Quando você chega na paróquia, às vezes pode ser que você venha por algum processo meio turbulento. O seu tempo de conversão, ele não está na minha mão. E eu não posso deixar que ninguém da paróquia impeça o seu processo. Como assim? Eu não sei como é que você vem. E como eu disse na entrevista, eu não me sinto responsável para curar você. Não é da minha competência. A minha responsabilidade é que você entenda o que a liturgia diz. Eu ensino o pessoal da paróquia coisas que eu aprendi do meu estudo, compartilho com eles, por exemplo, como fazer uma leitura uma interpretação da Sagrada Escritura que seja pertinente à sua vida. Isso é o que eu tento fazer todo domingo. Que isso sirva para a pessoa. E, num segundo momento, que ninguém tire aquela pessoa dali. Sabe? Eu não gosto da sua cara, eu conheço a sua família, eu sei de onde você veio, eu não posso impedir, você não pode ser impedido de crescer na fé. Basicamente, esse é o meu papel. E aí, os meios que você usa no começo da sua iniciação cristã, pode ser qualquer meio. Outro dia, uma moça veio falar comigo num estágio de depressão muito grande. E ela estava falando que gostava de ler o Allan Kardec. Perguntou para mim: padre, eu posso continuar? Pode. A pessoa está num nível, quer dizer, é a única referência que ela tem. Eu conheço colegas que na hora falariam que ela está pecando, que aquilo é a entrada de Satanás na vida dela. Eu tenho que permitir, porque não é meu, o jardim não é meu. Uma vez que ela entra, eu gostaria de assessorá-la com o conhecimento que eu tenho, para que com o tempo ela encontrasse as respostas que ela busca. No começo, ela vai encontrar onde ela tem acesso. Com o tempo, muita coisa ela vai abandonando porque não responde mais às expectativas dela, ou vai reinterpretando, mas o importante é o processo da vida dela. Entendeu? É a mesma coisa. A pessoa que chega na igreja com cantos, eu falo por mim,
Eu com 14 anos, eu achava o máximo aquele Pai Nosso do Padre Marcelo. Quando eu entrei na igreja, aquele Pai Nosso, e todo mundo dava a mão, e ficava lá, aquela catarse. Gente, era maravilhoso. Eu tinha 14 anos. Sabe? Hoje, a minha vida, a forma como eu vejo mudou. Na minha paróquia, aquilo não é cantado. Por quê? Da forma como aquilo não atende mais às necessidades de ninguém naquele contexto. Não é porque funcionou comigo quando eu tinha 14 anos. E assim, era o alimento líquido. A igreja é um lugar de busca. Toda pessoa que busca a Deus de sincero coração tem que encontrar seu espaço lá dentro. É isso. Vai. Boa noite. Oi. Por exemplo, a gente vê, pelo menos nas pesquisas que estão acontecendo, da última vez até quando o pastor veio e trouxe o dado, disse que provavelmente em 2030 os evangélicos vão ultrapassar o número de católicos, né? São duas perguntas. Em primeiro lugar, qual a visão do senhor em relação a isso, a essa migração para o protestantismo? E, em segundo lugar, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, qual a relação de diálogo que o senhor tem com os pastores da região para um bem comum, ou não só com pastores, mas de outras religiões, para um bem comum da sociedade? E se existe, né? Porque, pro lado protestante, isso já é mais difícil. Por exemplo, eu me juntar com o padre para a gente ir para um bem comum ali da região onde a gente está, né? Agora, eu gostaria de saber, do lado do catolicismo, qual é essa relação, principalmente do senhor, com os Ó, protestantes? eu tenho uma experiência muito boa. A fonte dele deve ser boa, né? Tem até o ano. 2030. É. Não sei qual que é, mas Futurologia total. Não, mas o que eu quero dizer é assim, primeiro, eu não me preocupo. Eu também não. Sinceramente, eu não perco sono com isso. E não é por arrogância ou por... Não. Porque, de novo, os números... Qual é o valor do número no meu campo de raciocínio? Por exemplo, de novo, eu tenho lá 80%, aqueles números que eu passei para você, que foram coletados pelo povo aqui da PUC. A minha paróquia está lotada. E isso não é sinal de que a verdade está comigo. A verdade, ela não é muito democrática, sabe? Não é por maioria de votos. Mas assim, eu cheguei num estado, e quando eu era mais novo, lá com 14 anos, Pai Nosso, eu era de botar cruz no peito, eu era um apologeta, com toda a sabedoria de um jovem de 14 anos, sabe? Eu sabia dizer por que os pérfidos protestantes... Não, como é que era? O pérfido era judeu, né? Lembra? Tinha uma oração na década de 50 dos pérfidos judeus. Tem. Não, é barato. Mas assim, com protestante é nossos irmãos separados. Eu estou num ponto, eu não sei, isso daí, sinceramente, eu não me preocupo. Não é porque não me incomoda. Porque eu tenho uma paróquia que demanda muita energia. Eu tenho a pastoral universitária, que me demanda muita energia. Eu tenho as aulas que me demandam muita energia. E tudo isso que eu faço é energia pastoral. Quando eu dou aula como pastor. Quando eu sou pároco como eu sou pastor. Quando eu estou na pastoral universitária, eu ajo como pastor. E eu não sei se isso é maturidade que eu cheguei. Eu não consigo mais ver os números representando alguma ameaça. Porque os católicos que eu conheço,
todos eles vieram para a igreja por atração. Eles se sentiram atraídos. Viram que aquilo faz sentido. O que nós temos é uma população que precisa ser evangelizada, no sentido, mas eu estava conversando outro dia com um padre bem velho, e ele falou assim, a gente estava rindo, porque numa reunião falavam assim, porque a gente tem que evangelizar as pessoas, sair de casa. Aí ele falou assim, primeiro a gente tem que ver se eles querem ser evangelizados, né? A gente vai sair. E aquilo para mim foi um norte também. Nós temos uma grande população. Por isso, uma das coisas que me fez pensar, a questão de benzer casa, eu não saio de casa em casa, eu vou na casa de quem é paroquiano. O vínculo, ele é pessoal. O tal do vai sentir o cheiro da ovelha. Então, o vínculo é pessoal. Então, com relação aos números, eu não entendo a religião de forma gamificada. Então, por pontos, né? Isso daí é bem tranquilo. Agora, com relação à experiência com pastores, ela é divina. Não nessa minha atual paróquia, porque eu não estou tendo tempo para conseguir viver, mas na outra, quando eu era pároco, lá no Recanto dos Humildes, era a minha casa numa esquina, num barranco, e do outro lado tinha tinha o barranco e do outro lado tinha uma igreja evangélica. Então minha casa era uma igreja e a outra era outra igreja. E a gente se dava tão bem que eu dava o ponto de luz e as cadeiras para que o pastor rezasse. Isso a gente fez. Isso aí, a gente fazia campanhas de cesta básica para alimentar as duas igrejas. E assim, eu era chamado, isso aí eu nunca esqueço, todo ano tinha o encontro de pastores da Assembleia de Deus ali, então todos eles me chamavam, ele tinha um encontro de pastores e ele era na Sexta-feira Santa. Então eu ia de batina preta, o primeiro encontro que eu fui, cheguei lá, todo de batina preta, porque me convidaram, né? Aí eu não sei dentro, mas eu acho que deve ser uma coisa boa. Me chamaram para fazer parte do púlpito. Tinha uma cadeira reservada para mim no púlpito. No encontro de pastores da Assembleia de Deus, ali do Recanto, de Perus. Eu fiquei honrado. Eu não sei se aquilo é uma honra, mas eu entendi aquilo como uma honra. Sabe, eu era o único de batina preta, ali, todo paramentado. E aí tinha os pastores, eu não sei dizer o que cada um é, e me chamavam. Aí me chamaram, no primeiro ano me chamaram para dar uma fala, aí eu falei, e aí começou a virar uma pequena tradição. E eu apareci, e todo ano eu era chamado para dar uma fala naquele grupo. Sabe, porque, e te juro, nunca foi na intenção de converter ninguém. Sabe? E isso eu me orgulho, eu acho isso muito gostoso. Era um encontro de irmãos mesmo, e não separados. Não separados. A gente olhava, e aí, se você olhasse o Facebook dos pastores, como é que eles falavam? Varoa? É alguma coisa assim, né? Aí, aqui minha varoa, não sei o que, falei, prazer em conhecer. Eu estava no Facebook de todas. Mas isso era muito gostoso, porque quando o pastor Paulo fazia pão de queijo, ele levava para mim. Sabe, era uma convivência muito boa. Inclusive, teve uma vez que alguém foi celebrar na minha paróquia e alguém falou, era uma novena, eu chamei alguém de fora para celebrar num dos dias e eu escutei o cara falando da minha casa, porque minha casa ficava em cima. Ele citou, eu escutei ele falando assim, dessas igrejas que andam com uma Bíblia debaixo do braço. Eu escutei. Quando terminou, eu falei, nunca mais eu quero você aqui. Você envergonha a gente. Não pode. Porque
E aí depois eu descobri que o povo me falou que ele ainda fez assim, ó, apontando. Uma várzea, meu amigo. Uma várzea. A gente não pode viver uma igreja com base na militância. Acabou isso aí. Uma militância que eu falo, uma militância apologética, como se o outro tivesse errado. Não existe, nesse sentido, não existe sentido de vida. Sabe? A nossa experiência, o diálogo, tanto com católicos como o diálogo interreligioso, para nós sempre foi muito bom. Gente, a gente morava numa favela. A gente vivia de teimoso. Sabe? A gente já é um grupo pequeno, lascado, perdido. E ainda vou criar briga com o meu vizinho, sabe? Que é um homem bom, um cara honesto, um cara, sabe? Tem uma visão maravilhosa de proposta de mundo. Para que eu vou brigar com ele? Tanto que o Bruno, que foi meu aluno, ele deve lembrar, teve uma época que a favela pegou fogo, o pessoal, eu coloquei 6 pessoas para morar na minha casa. A favela pegou fogo, eu coloquei 6 pessoas. O colégio que eu trabalhava ajudou a gente de forma grosseira mesmo, sabe? Uma coisa volumosa. Trouxeram gente, sabe? É esse tipo de relação que a gente tem que estabelecer. É a forma como eu acredito. Por iluminação, por atração. Ah, desculpa. Não, é só os números, né? Só lembrando que eu lembrei atrás do 16, que ele fala que não precisamos de muitos católicos, precisamos de... É, o que tem que estar bom, né? Se funcionar, e assim... Não, tá bom, tá bom. Essa pretensão numérica, o católico já se apegou mais. Mas aí quando você começa a olhar realmente os números, eu falo isso na missa. Não, porque o Brasil é a nação mais católica do mundo. Só que aí você olha no metrô como as pessoas se comportam, esse grupo católico está meio perdido. No Brasil, o Brasil é a maior nação cristã. Peraí, que nação cristã é essa? Aí você olha para aquilo que Jesus fala e aquilo que os seus maior número estão fazendo, alguma coisa não está batendo. E se você for olhar para a paróquia, por isso que eu falo, a relação é a paróquia. A referência é a paróquia. Se a paróquia for sadia, você tem um espaço muito bom lá dentro para conviver. Mas também, de novo, se ela for doente, né, fazer o quê? Deixa eu só corrigir uma informação minha que eu passei. Quando o pastor ele citou, né, a questão dos números, né, os números, ele estava falando, ele estava de uma certa forma criticando, né? Eu conheço ele. Conheço. Então ele falou sobre esse lado neopentecostal e bardenista. É populista, né? Isso, é isso mesmo. Foi nesse sentido. Eu conheço. Sim, eu conheço. Sim, eu conheço. Que é a mesma preocupação que os católicos também tinham de falar que é o maior número católico. É a mesma coisa. E fala, filho. Então, o padre, o senhor falou da preocupação em que o fiel lá seja leve, né? A liturgia, a participação dele nas missas. E eu vejo assim que no meio protestante tem muita pressão, tem muito peso colocado em cima dos fiéis. Só que em contrapartida, a impressão que eu tenho, o senhor pode falar, não, minha palavra é informação, é que no meio católico é mais leve, mas também dá a impressão que é um pessoal menos engajado. Se você não tomar cuidado, o nosso ambiente a atmosfera de tão leve, ela fica rarefeita. Isso aí é um perigo também. Né? Isso aí. Como conciliar? Como ser leve e ainda manter o pessoal? Eu acredito que você como líder religioso não pode mais apostar na religião como evento de massa. A religião vai ter que se converter nesse sentido. Ela não pode cair na tentação de movimento de massa. Porque até mesmo na questão do tal engajamento, a gente tem no meio católico também. Mas se não tomar cuidado, eu tomo muito esse cuidado
para não fazer com que o fiel seja um longa-manos do padre. Você não pode permitir esse tipo de coisa. Da mesma forma como o fiel da igreja protestante não pode ser o longa-manos do pastor. Por exemplo, você não pode ser o lugar... você vai entrar num lugar onde eu não posso, lá no seu serviço. Não, você não está sendo o meu representante. Quem sou eu na fila do pão, como dizem os meninos? Você, como autônomo na sua fé, prestando a Deus e a sua consciência as devidas contas, você é responsável pela evangelização, pelo seu vínculo com o batismo, não pelo seu vínculo com o padre. Você não é um apóstolo do padre. O padre com você, somos apóstolos de Cristo. Apóstolos de Cristo. Entendeu? Isso responde? Fala. Queria que o senhor explicasse melhor isso que o senhor disse da questão da gente, do católico, se preocupar mais com a cor da parede, com o ventilador, e não com os dogmas. Por que isso é negativo? Não, eu não coloco isso como um fenômeno negativo ou positivo. Eu acho engraçado. Eu simplesmente acho engraçado, porque quando você está no seminário, você estuda, você esquadrinha, mas por quê? Porque a gente atende a uma necessidade acadêmica. O problema é que, às vezes, e agora a gente está reformulando bastante, a faculdade, se ela não tomar cuidado, ela não prepara você para olhar para o seu interlocutor. Entendeu? O problema não está no dogma, o problema não está na cor da parede. O problema é você não olhar para o seu interlocutor. Você vai, quer dizer, dizia o padre João Roque, lá em Roma, que era o reitor do Pio brasileiro, uma vez ele falou uma coisa que... nunca devemos oferecer respostas para perguntas que não foram feitas. Eu falo isso, eu até brinco, se eu posso abrir só contar uma experiência pessoal, que eu achei tão engraçado. Quando eu era pároco lá, no Recanto, a gente estava no processo de constituir a paróquia, então tinha que mostrar para as pessoas quais são os estatutos, as leis, os cânones. Preparei uma apresentação, olha, de deixar qualquer professor de direito canônico assim, não, eu orgulhoso de mim. Eu mostrei as implicações jurídicas, religiosas. Montei, reuni o meu conselho paroquial, juntei todo mundo, aí eu expliquei, PowerPoint, o negócio, sabe? Aí eu abri para a pergunta. Ô padre, pois não? Por que aqui na quermesse a gente não tem a boca do palhaço? Aí eu sentei, eu fiz assim. É verdade, né? Tá aí. Vamos fazer, então, na próxima quermesse, vamos fazer a boca do palhaço. Acabou. Mas aí outro, ô padre, e pipoca? Dá pra ter pipoca? Dá pra ter pipoca, vamos ter pipoca. Quer dizer, eu estava oferecendo um monte de respostas, ninguém me perguntou daquilo. Aquela sensibilidade, quer dizer, agora vamos dar uma elevada no nível da reflexão. Se eu não tomar cuidado, os problemas que a Igreja Católica também tem, quer dizer que o meu irmão da paróquia, ele vai ficar sabendo pela imprensa. Ao invés de ele me perguntar, a gente tem que criar uma instância dentro da paróquia em que a pessoa possa saber das virtudes e dos defeitos ali dentro. E não ficar sabendo pelo William Bonner. Não quer dizer que você vai fazer isso no sermão, mas criar instrumentos, sabe, ambientes de convivência, nos quais, gente, eu fiquei sabendo aí, que aconteceu um problema em tal lugar, e a gente teria que se preocupar de como não acontecer isso aqui. Como é que a gente pode fazer?
Sabe? Não é a notícia pela notícia, mas como você organizar a notícia. Aí quando for passar na televisão, o cara tá sabendo. É verdade, ó, isso aí o padre comentou na igreja. O padre não escondeu. Sabe? A gente tem como fazer isso. É a mesma coisa, oferecer critérios. Não só ficar dando pode ou não pode, ou só oferecer respostas prontas, né? Que é o mais difícil. É um processo mais longo, mais demorado, mas eu acho que ele vale muito a pena. Sabe? Eu não olhei aquela resposta do cara, a pergunta do cara como ridícula. O ridículo era eu. Sabe? O babaca ali era eu. Como que eu juntei aquela população ali e nem me preocupei de saber o que eles estavam querendo discutir? E se você for honesto, olhar para a sua paróquia ou para a sua igreja, você vai ver que isso acontece direto. Não precisa ser muito... Aqui vocês estudam um fenômeno religioso. Quem tem contato com lideranças religiosas, quantas vezes vocês vão participar de uma reunião que a pauta você fica sabendo na hora? Quer dizer, eu já parto da ideia que qualquer reunião que a pauta você fica sabendo na hora, essa reunião não importa a tua opinião. Não importa. Isso vale para vocês que são ambientes, sabe? Você vai participar de uma religião, de uma reunião lá, seja com o padre ou seja com o pastor. Se a pauta não foi passada antes, isso significa, na prática, que a sua opinião não vale nada. Porque não faz sentido. Você junta um bando... O que a pessoa quer, na verdade, é plateia para apoiá-lo naquilo que ele já decidiu. Então, pensem nisso para tudo na vida. Isso vale para as reuniões de seminário, reuniões de faculdade, dos vários níveis acadêmicos. Isso vale para tudo, para tudo. Se alguém... A mesma coisa, vai fazer uma DR. Escuta, eu quero falar com você. A primeira coisa que... Sobre o quê? Tem que jogar o argumento. Sabe, ó, eu quero discutir sobre isso, isso e isso. Senão, gente... Eu quero chegar um dia na minha vida em que eu não apareça mais. Se a pessoa me manda... Eu quero chegar nesse nível, eu não cheguei ainda. Em que se a pessoa me mandar o convite para a reunião sem a pauta, simplesmente nem aparecer. Eu quero chegar nesse nível, sabe? Mas ainda não é ainda não tá, ainda sou um pobre mortal. Eu ainda tenho que ficar vendo aquelas reuniões que poderiam ser resolvidas por e-mail. Sabe? Então pensem nisso. Acho que não, né? O pessoal já cansou, já chega. Eu faço a última e a gente encerra. Tá. A gente tem um grupo que era do Departamento de Ciência da Religião e agora a gente veio para o laboratório, que é de judaísmo contemporâneo. E de todas as pessoas que participam são de diferentes religiões, diferentes crenças e tal. Uma das coisas que a gente vem discutindo muito há muitos encontros, aqui, é o retorno, enfim, a nossa discussão é mais contemporânea, digamos assim, trabalhando com filósofos e rabinos mais do século XX. E uma das discussões que a gente tem sempre, e que isso é comum a todas as pessoas ali, católicas, enfim, judias, ateias, todo mundo que está lá, é o quanto hoje o jovem está se voltando para a religião. Então, em hebraico tem um nome chamado tchuvá, né, que é o retorno, e o quanto isso fica, vamos dizer assim, vou generalizar de uma forma que a gente vem discutindo, para não estender, que assim, o quanto a juventude, entre aspas, meio perdida, um mundo muito difícil, muito caótico, muito sem esperança do futuro, ela busca, nos melhores sentidos, a religião como apoio. E isso é um fenômeno do judaísmo muito concreto, assim, que dá para você fazer uma pesquisa quantitativa nisso. E toda vez que a gente fala, esses resultados vêm de todas as religiões, de todas as manifestações. E aí eu queria ver se é isso mesmo. É isso mesmo. O que você acha E disso não pra só, você? eu não sei se isso acontece nas outras, mas geralmente, e assim, os que vão vindo, pelo menos no catolicismo, eu tenho observado que não só o jovem adere,
mas quando ele adere, ele opta por uma vertente mais conservadora. Eu não sei se é não sei se é só no quintal da minha casa, mas lá na cozinha de casa é isso. Porque agora como que esse fenômeno assim, Tem um problema nisso. Só vai? 30 segundos. Que conservador vou usar uma acusação. Fala mais alto, por favor. Sentido religioso, né? O mais ortodoxo. Exatamente. E assim, eu vejo com bons olhos essa retomada da religião pelo jovem. Sim, não. Sim. Sem juízo de valor, nada. É só. Não, é uma constatação. É uma constatação, porque eu não entendo o conservador como xingamento, pelo amor de Deus. O que eu gostaria de dizer assim, é que é um fenômeno estranho você pegar jovens que não tiveram contato com tradições mais antigas e eles descobrem, e isso é um fenômeno que é novo. Então você pega aquela molecada que não tinha contato, eu falo com o catolicismo, essa juventude não tinha contato, porque os avós, por exemplo, vieram para São Paulo, sabe? Eram jovens, foram criados, os pais foram criados naquela década de 70, viva ao mundo. E essa juventude que vai nascendo, essa juventude, quando ela vai fazer o resgate da sua ancestralidade, eles conseguem pegar o fenômeno religioso da década de 40, deslocam esse fenômeno para 2000 e pouco e fazem a sua interpretação dos sinais. É nesse sentido. E esse fenômeno está acontecendo muito forte no catolicismo. Porque o problema não é ser católico conservador ou protestante. É católico ou progressista. Porque se eu dou aula para os seminaristas e falo sempre para eles que o problema não é você usar batina ou não, porque Dom Bosco usava batina. Dom Bosco, o que fundou os salesianos. Sabe? A questão é que fora do seu contexto, ele pode ficar caricato. O problema está sendo esse. E, de certa forma, eu não sei se isso acontece no ambiente judaico, ao invés de o nosso catolicismo, o que a juventude, não todos, pelo amor de Deus, mas o que eu vejo, dos que eu vejo, é que se eles não tomarem cuidado com essa retomada de sinais antigos, é que eles podem transformar a religião num fenômeno caricato. Mas eu observo Sim. o meu trabalho foi em cima dos anticlericais na década de 20. Sim, sim. Mas o que eu observo, que é realmente associado dos jovens aqui no caminhar, esse lado mais conservador, que eles têm lido, eles têm acompanhado muito a produção quando vem 16. Sim. E tem, às vezes, Uma aversão. versão um pouquinho ofensiva. Não é um pouquinho, não. Ela é grande, sim. Mas não tentando ser. Não, ela é grande. E ao mesmo tempo eu observo que fora da rede existe um pessoal, às vezes, eu não vou usar o termo dele, mas algumas comunidades, como você disse, cada igreja tem a sua característica, a sua comunidade própria. O pessoal da falar em línguas, por exemplo, Sim, totalmente uma outra formatação, um outro jeitão. sim. Tem. E assim, o que fazer com esses jovens? De novo, ele vem com essa vertente, ele vem com essa orientação, ele vem com esse seu primeiro encanto. Então, se ele ficou encantado com os primeiros sinais, sabe, com aquele discurso e tal, é a mesma coisa. Se ele chegar na paróquia, eu não posso deixar que ninguém pise nele. Como a planta, lembra? Não pode pisar. E oferecer a ele o alimento gradativo para que ele possa, com o tempo, fazer o discernimento na sua vida. Seria mais ou menos isso. No judaísmo, você falou da década de 40, no judaísmo é um retorno a um mundo judaico europeu pré-segunda guerra. Certo? É essa
Pré-Segunda Guerra. Pré-Segunda Guerra, um movimento que existia numa Europa que foi absolutamente dizimada, Sim. destruída, na Europa do Leste, basicamente, e aí você tem uma transposição disso hoje no mundo ortodoxo também, muito mais conservador, E sempre fragmentos do passado. daquilo se tornando, tentando colocar na realidade atual. É a mesma coisa, só que em diferentes épocas. É muito curioso. Eu olho isso porque não é só na aparência, às vezes é na temática. A temática. Por exemplo, meu avô contava que na infância dele, na Bahia, teve momentos de queima de Bíblia. Porque a Bíblia traduzida para o português é coisa de protestante. Tinha queima de Bíblia. Então, você pega o fragmento histórico, o espectro de uma época, com algumas narrativas que eu escuto, eu costuro aquilo de modo que passa a fazer sentido para mim, e aquilo para mim fica sendo a visão de religião que eu acabo tendo. Não é quando a gente fala de um catolicismo, por exemplo, já estou terminando. Como o Bento XVI. O Bento XVI você poderia colocá-lo dentro da vertente conservadora. Só que olha a diferença. Sabe? Você não vê o Bento XVI praguejando contra o mundo. Você não vê o Bento XVI... Sabe? Ele se porta no mundo de uma forma sadia. É um conservadorismo sadio. Isso, sim, de proposta, de diálogo. Você pega... pode ser que às vezes não seja claro com relação à linguagem, porque o Bento precisa de um curso propedêutico para entender. Mas precisa, porque ele é muito mal compreendido. Ele é muito mal compreendido. E geralmente, de novo, ele é compreendido por uma vertente. Se a pessoa for quiser encontrar dentro do discurso dele algo que fundamente a sua posição ideológica, ela vai encontrar. O que eu quero dizer é que se a gente está falando de Bento, está muito longe. Mas você pega aqui a gente teve dentro de São Paulo. Ele está muito longe. Ele está muito longe. Geograficamente. Vamos pegar uma coisa mais perto. Vamos pegar aqui o Dom... A gente teve aqui no Brasil Dom Helder Câmara. E você teve Dom Paulo Evaristo. Ao lado do arcebispo do Rio de Janeiro, que era o Dom Eugênio Salles. Você colocar... Quer dizer, você tem Dom Eugênio Salles, que a gente poderia colocar como o bastião do conservadorismo no Brasil, Dom Lucas Moreira Neves, que eram dois conservadores, e você coloca do outro lado ali, você coloca Dom Paulo, você coloca o Dom Helder, mas são estrelas de uma grandeza. Você nunca viu que um fosse causa de tropeço para o outro. É isso que está faltando na meninada que está voltando. Sabe? Porque assim, eu não consigo imaginar a briga de YouTube entre Dom Paulo e Dom Eugênio. Sabe? Eu não consigo. Estão dizendo por aí? Sabe? Não. Estão dizendo... eu não consigo imaginar essa cena. Eu consigo... Essa linguagem que o Francisco fala e às vezes essa linguagem se sente afetada. Então, agora observe esse fenômeno. Quando eu falo, os jovens eles estão entrando para a igreja através de fragmentos de memória. São fragmentos. Eu pego lá no YouTube, padre, digito lá, Google Imagem, padre. Aí aparece são espectros. Gente, são espectros. Literalmente são espectros, sabe? Não tem, são imagens sem história, sem contexto. E aí eu vou preenchendo isso.
E eu tenho que lidar com esse menino, porque ele vem para a igreja ambientado, ele tenta buscar uma espiritualidade de uma época que a espiritualidade da época, daquela foto, daquele movimento, atendia às demandas e às perguntas daquela época. E o menino, a menina, não consegue enxergar que aquelas respostas do passado não respondem às perguntas de hoje. E eu não estou falando de perguntas relacionadas a robô, espaço. Não. A compreensão, eu não sei se eu posso... Eu estou falando aqui como padre de aldeia. A percepção de si que a pessoa tem hoje é muito mais profunda, no meu entendimento, do que meu avô tinha. A minha avó viveu num casamento e ela nunca se perguntou se era feliz. Nunca. Nós conhecemos padres que nunca se perguntaram se eram felizes. O cara tem 90 anos, ele nunca se perguntou. Ele entrou no seminário com 9 anos, eu conheci um. Ele entrou no seminário com 9 anos. Ele se ordenou padre aos 24. E ele ficou esse período todo sem ver a família. E aquilo não fez falta nenhuma para ele. Sabe? Viveu muito bem. Ele era numa época que os traumas não tinham sido criados ainda, sabe? Ele não tinha. Mas eu estou brincando, pelo amor de Deus, eu estou brincando, hein? Pelo amor de Deus. Mas ele não enxergar, ele não vai fazer isso hoje, porque às vezes a gente pega o pessoal defendendo, não, porque o seminário menor não tem que voltar. Porque estraga. A criança de hoje, com 5, 6 anos, ela tem uma percepção de si que você não tinha. Na sua idade, na mesma idade, você ainda comia terra. Na sua idade, você raspava tijolo. Sabe? Pensem nisso com carinho. Então, eu acho que é isso, né? Imagina. Gente, obrigado.